Guga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo, e aí, minha pólvora, sou o André Arruda e esse é mais um Bom Dia! Bom dia pra quem? Terçou no teu sol, a terça-feira. Olha que terça-feira gostosinha de se ver, né? Como diria o tema da abertura do Chaves, né? Olha só o sorriso de orelha a orelha do torcedor brasileiro em relação à Copa do Mundo, olha só. O Brasil fez uma goleada, né? Na verdade jogou pro gasto no primeiro tempo, ele simplesmente liquidou a fatura em 45 minutos, uma goleada de 4-0, que depois virou 4-1 no segundo tempo. Claramente a seleção brasileira se poupou, né? E está nas quartas de final da Copa do Mundo. Gols bonitos, né? O primeiro gol, né, do Vinícius Júnior, né? Um chute de categoria que tinha um monte de gente no meio, ele conseguiu fazer um chute colocado, né? Tirando todo o zagueiro, goleiro, todo mundo do gol. O segundo gol foi um gol de pênalti do Neymar, né? Que ele conseguiu deslocar o goleiro falou assim, chuta pra cá, chuta pra cá, chuta pra cá, e aí o Neymar acho que deu uma dançadinha que o goleiro Kim, né, da Coreia, se desequilibrou e foi fácil, né. O terceiro gol foi uma pintura, né, o Richarlison lutou pela bola, né, conseguiu, né, dominar a bola, passar, né, e numa triangulação rápida ficou cara a cara com o goleiro, e aí é só cumprimentar o goleiro e fazer o gol, né. E ainda teve o quarto gol, né, do Brasil, um contra-ataque, foi logo em seguida do terceiro gol, né, em que o Vinícius Júnior cruzou para trás e o Lucas Paquetá definiu, né? Então, assim, até o momento, né? Porque ainda tem 2 jogos nas oitavas de final ainda para fazer, né? Hoje tem 2 jogos, o jogo da Espanha e o jogo de Portugal, né? Até o momento é o placar mais placar mais elástico das quartas de final. E olha que nós tivemos a Inglaterra ganhando de 3-0 de Senegal, a Argentina ganhando de 3-1, né? Como é que é? Quem mais que ganhou de 3-1? A Holanda ganhou de 3-1, a Argentina ganhou de 3-1, a França ganhou de 3-1, a Inglaterra ganhou de 3-0 e o Brasil ganhou de 4-1, né? Foi até o momento que fez mais gols nessas oitavas de final, né? Jogo sexta-feira ao meio-dia. Nossa, o Brasil vai parar metade do dia. Gente, um jogo de quarta de final, numa sexta-feira ao meio-dia, eu acho que deveria decretar feriado, viu? Porque realmente não vai ter a menor condição da torcida brasileira de fazer aí esse jogo aí, né? Eu acho que o Brasil vai parar novamente. Não tem jeito, né? E deixou a torcida animada, né? Acho que esqueceu um pouco, né, do que aconteceu com Camarões, né? Foi uma derrota de 1-0, mas foi uma derrota assim que doeu porque o Brasil produziu muito, né? Contra Camarões, só não teve pontaria, e isso que ele pagou muito caro, né? Foi o que custou muito caro, porque o Camarões jogou por uma bola e conseguiu, né? Vai jogar contra a Croácia, que bateu
o Japão nos pênaltis. É uma equipe mais velha, é uma equipe que jogou mais as oitavas, ou seja, vai estar fisicamente mais desgastada do que a seleção brasileira, porque já no segundo tempo do jogo contra a Coreia já estava se poupando, já fez troca de jogadores, já colocou, já sacou o Neymar, sacou Lucas Paquetá, acho que Vinícius Júnior, né? Sacou jogadores, então já estava como diriam, né, o pessoal da Fórmula 1, né, trazer os brinquedos para casa, né? E foi assim, né? Uma coisa que eu vi que eu acho que foi da hora demais, né? Eu me diverti a beça também. Então vamos ao Brasil, né? O Brasil, nós tivemos aí o ex-presidente em exercício em as últimas cerimoniais, sempre os cerimoniais na caserna, e esse cerimonial aí, olha só que legal. Tava chorando, né? O pessoal ele tava chorando, tava emocionado, né? Ele sabe que a situação dele, a batata dele já tá assando, né? Que a coisa dele vai começar a se complicar, né? E assim, ele realmente tá chorando, porque realmente ele sentiu a questão do golpe do poder, né? A perda do poder. Ele sempre esteve na política por mais de 30 anos, e agora ele, pela primeira vez, vai deixar de ter um cargo político eletivo, né? Inclusive, né, o presidente Arthur Lira, né, que realmente está fazendo mexendo os seus pauzinhos, né, para se manter como presidente da Câmara, né? E assim, ele mantém-se porque o PT aprendeu a lição, né, do que aconteceu com Eduardo Cunha, né? Eduardo Cunha tinha a maioria no Congresso e, assim, cortou relações porque o governo, né, da Dilma queria que fosse eleito outra pessoa, né, do PT para ser presidente da Câmara, e foi visto como traição. Então aí a história depois vocês já viram, né, o impeachment, né? E assim, cara, assinou lá a aposentadoria dele lá de 30 mil reais por ter sido 27 anos como deputado e só ter aprovado, acho que, se eu não me engano, um projeto só. E aí, gente? O crime compensa, né? É brincadeira, né? É complicado demais. Falar da chuva, né? Falar nesse governo, né? Nós estamos em um período de chuvas muito complicado, né? Já tem áreas alagadas, né? E queda de barreira e tudo mais, e a consequência também do descaso que esse governo fez, né? O governo federal não destinou nenhuma pequena parte do valor que deveria ser destinado à contenção de chuvas. E agora a gente está vendo aí situações bastante escabrosas, né, no Brasil inteiro, né, de alagamentos, de queda de barreiras em estradas. Acho que o caso mais grave foi lá no Paraná, né? Inclusive carros soterrados, né? Não há mais chance de encontrar sobreviventes, e não se sabe ao certo quantas pessoas que foram vitimadas. É um negócio muito pesado, gente. Terçou, né? Terça-feira, né? Acho que é uma terça-feira gostosa, né? E assim, a gente sempre fica pensando o que a gente vai falar nesse momento importante filosófico. Só que aí, de repente, me apareceu o seguinte, uma mensagem de uma pessoa, ele falando sobre a questão ele fez uma pergunta, né, sobre um julgamento, né, que ele faz.
que acabou refletindo uma frase que envolve o julgamento, o auto-julgamento e o julgamento da atitude em relação a outras pessoas. Então você tem a questão do auto-julgamento e do julgamento que você faz, né? E o julgamento, na verdade, é uma meia classificação em caixinhas, né? Você fica naquelas caixinhas, né? De você enquadrar aquilo numa situação que você aparentemente tem um domínio, aparentemente tem uma concepção, uma definição, né? Só que isso não é algo que dá certo. Essa conta não bate, né? Porque tudo é muito subjetivo, né? E muitas vezes esse julgamento que a gente tem, e o julgamento que a gente tem de nós mesmos e do mundo, muitas vezes é passado por outras pessoas. E muitas vezes nem sempre essas experiências, essas concepções, esses conceitos que nós recebemos, são conceitos que são justos ou que são mais fiéis à realidade, né? Porque porque o ser humano, né, naturalmente, ele é competitivo, né? E muitas vezes a gente coloca de uma forma mais distorcida, idealizada ou distorcida a visão da outra pessoa, seja para poder fazer com que essa pessoa se desvie do seu caminho real ou simplesmente para impedir que ela trilhe o seu caminho. Então é muito complicado a gente ter esse entendimento. Então, muitas vezes, a gente precisa, sim, conhecer vários lados de uma história, mas também começar a refletir, experimentar coisas novas que nos façam aprimorar os nossos conceitos, seja os nossos conceitos de nós mesmos, seja os conceitos de outras pessoas. Então, um beijo no coração de vocês, cuide-se até quarta-feira. Uau, um beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.